O momento que eu comecei a ficar preocupado foi quando deu o horário dela chegar em casa, que é o horário que o ônibus chega, e que ela sempre chegava em casa quando ela subia de a pé. Aí foi que eu comecei a me preocupar. Que aí foi onde eu fiz ligações para a garagem de ônibus, para saber se tinha quebrado algum ônibus. E depois eu fiz ligação para minhas filhas e fiz várias ligações para ela mesmo. E o telefone dela dava o quê, seu Carlos? Desligado? Desligado. Foi uma madrugada de tormento, né? Que aí eu acordei a minha filha, que trabalhava, que ela saía de casa às 4 horas da manhã. Como eu estava sem carro, o jeito era eu acordar ela. E pedi para ela pegar a moto e dar umas voltas para ver se não via ela. E para ela ir até Cajamar, porque eu ainda estava na esperança que ela tivesse perdido o ônibus. Sim. Aí eu falei, ó, vai até Cajamar lá, Vanessa, e vê se você acha sua irmã. E ela foi? Ela foi. Foi, não achou ela nem nada, ela me ligou, pai, não achei ela em lugar nenhum. Mas eu vou lá na casa da Karina e vou chamar a Karina para ir na delegacia comigo, que é a outra irmã dela. Isso já era de manhã? Não, na madrugada mesmo. Isso era 2 e pouco. Ah, então a preocupação era grande. 2 e pouco. Aí nisso aí ela foi lá, pegou a Karina, colocou na moto dela, foi até a delegacia e fez o boletim de ocorrência lá. De desaparecimento. Falou que ela tinha desaparecido. Desapareceu. Vitória ficou vários dias desaparecida e o desespero tomou conta da família. Ó, procurando, a gente ficou procurando direto. Ali só vivia a guarda municipal, PM, ali, todos eles ali que eu tenho conhecimento um pouco com eles, tenho amizade com eles, tudo eles procurando. E quando eu fui saber, foi sem querer, na própria delegacia. Você estava lá? Eu estava na delegacia, que eu tinha ido lá para perguntar para o delegado como é que andava as buscas, como andava a investigação, como andava tudo. E nisso eu vi um guarda municipal, que é amigo meu. Quando eu olhei para ele, não gosto nem de lembrar. Pelo rosto dele eu já percebi. Pais de Vitória tiveram que reconhecer o corpo dela no matagal. Quando foi para liberar o corpo dela no IML, eles queriam que eu entrasse lá e fosse reconhecer. Só que eu não conseguia entrar. Aí eu liguei para o secretário de Cajamar e pedi para ele entrar em contato com alguém e me tirar daquilo. Aí ele foi, ligou para lá, tudo. Aí eles dispensaram. O senhor não queria também? Aí eu tive que olhar só o número da etiqueta. Ele falou, pelo menos o número você tem que olhar. Aí foi só o que eu olhei, não vi mais nada, porque eu quero lembrar ela do jeitinho que ela era. Para o promotor de justiça Jandir Moura Torres Neto, Michael matou sozinho a adolescente de 17 anos em 27 de fevereiro em Cajamar, Grande São Paulo. Ontem foi concluído o inquérito, na verdade na sexta-feira foi concluído o inquérito policial. Esse inquérito foi encaminhado para o Ministério Público com vista na data de ontem. E aí, diante do prazo exíguo, já que a prisão temporária do Michael vence no dia 3, o Ministério Público nessa data apresentou à Justiça a denúncia contra o Michael, atribuindo a ele os crimes de sequestro qualificado pelo fato da vítima Vitória ser uma adolescente, na época com 17 anos, e para fins libidinosos. Da mesma forma, o crime de feminicídio. Este crime de feminicídio é agravado por conta do recurso que dificultou a defesa da vítima, por conta do meio cruel empregado para a realização da morte e também porque o crime foi praticado para ocultar o crime de sequestro anterior. Além disso, foi indicado também como agravante o motivo fútil para esse homicídio, feminicídio. Por fim, foram atribuídos ainda ao Michael o crime de ocultação de cadáver e o crime de fraude processual, esse por 3 vezes. Por quê? Porque, pelo que foi apurado, ele teria inovado, alterado as condições tanto do veículo quanto do local em que a Vitória foi morta,
quanto do celular dele durante as investigações. Então são os crimes que foram atribuídos pelo Ministério Público ao Michael. Eu nunca acreditei que o Michael agiu sozinho. Desde o início das investigações, desde o momento em que a prisão do Michael foi decretada, nós sempre acreditamos que ele teve sim a participação de uma outra pessoa. Ele contou com a colaboração de uma pessoa. Seja no momento que ela foi arrebatada, ou seja no momento em que ela foi morta, ou no momento em que o corpo foi deixado naquela área de mata. O promotor faz um cálculo aproximado de quanto Michael pode pegar de pena se for condenado. Por conta desses crimes todos em concurso, caso a condenação se aproxime da pena máxima, a pena aproximada que o Michael vai estar sujeito é de mais ou menos 50 anos. Como será que o pai de Vitória, o senhor Carlos Alberto Souza, como é que ele se sentiu quando ele foi considerado suspeito pela morte da própria filha? Começou a investigação, teve tudo, até aí eu não sabia de nada. Eu fiquei sabendo através do repórter da Record. Ele que chegou lá e falou para mim que eu era suspeito. E me trouxe até o relatório. Foi o Cabrini. Até o relatório policial ele trouxe lá. Ele estava dizendo que o delegado tinha me colocado como suspeito porque eu não entreguei o celular e porque eu não avisei que eu tinha ligado para minha filha. Como é que eu sou suspeito por causa disso, mas nunca ninguém me impediu o meu celular, porque se tivesse me impedido eu tinha entregado na mesma hora, que eu não tenho medo de nada. E como é que ele fala que eu sou suspeito porque eu liguei para minha filha? Qual é o pai que não vai ligar? O delegado e o promotor do caso alegam que Michael agiu sozinho para assassinar Vitória. Veja o que pensa o pai da adolescente. Olha, eu sinceramente, eu acho uma história meia furada. Eu acho uma história meia furada. Para mim, foi ele e mais participantes. Essa é a ideia que eu tenho. Porque o que falaram para mim, que tinha sido só ele e a outra pessoa, se tivesse a outra pessoa, tinha participado só na ocultação do cadáver. Mas será que o pai de Vitória tem alguma suspeita de alguém que possa ter participado ou ajudado Michael? Eu só não falo nomes, porque é aquele negócio, eu não quero incriminar uma pessoa que possa ser inocente. Mas o senhor tem? Mas eu tenho. O senhor tem uma linha, pelo menos. Mais do que uma pessoa. Tá. Já os advogados do Michael, que é o suspeito de ter praticado o crime, os advogados afirmaram que a denúncia feita pelo promotor de feminicídio vai contra o relatório do delegado da Polícia Civil, que indicou homicídio qualificado. Bom, de acordo com a defesa de Michael, a mudança na tipificação da denúncia é uma manobra da promotoria para dobrar a pena, que iria no máximo de 2 a 40 anos. Michael disse que manteve relacionamento com Vitória por mais de um ano. O certo é que eles moravam na mesma cidade, que é Cajamar. Mas será que realmente eles tiveram algum romance? Ou o réu inventou essa história? Não, poder conhecer, ela podia até conhecer assim de vista, mas contato nunca teve. Só se ele teve um caso com a Vitória de outro mundo. Com a minha filha, te garanto que não. E você pode ir lá no bairro onde a gente mora e perguntar para qualquer um. Eu quero ver quem prova uma coisa dessa. Nunca nem tinha ouvido falar no nome dele. Qual a distância da casa do senhor para a casa do Michael? Mais ou menos, para a gente ter uma noção. Para te ser sincero, a casa que ele morava antes, porque ele, depois que aconteceu tudo isso aí, ele mudou de casa. Sim. Da casa que ele morava, não dá 1 quilômetro. Mas o senhor nunca viu esse homem? Não sabia desse nome Michael, o senhor desconhecia? Não. Bom, tem uma novidade nesse caso. Além da denúncia contra Michael por 4 crimes, o promotor pediu instauração de outro inquérito policial. Dentre os requerimentos formulados pelo Ministério Público no oferecimento da denúncia está a instauração de um novo inquérito policial para que seja apurado a possibilidade de participação de mais alguém em relação ao crime de ocultação de cadáver. Isso ocorre porque alguns elementos produzidos no curso da investigação apontam que, em relação apenas a esse crime, o Michael pode ter tido a participação de terceiras pessoas que ainda não foram identificadas, não há suspeitos, a investigação que vai iniciar a partir de agora. Tenho certeza absoluta
que o Michael contou com a participação de uma outra pessoa, principalmente no momento em que o corpo foi levado, foi deixado naquela região de mata. Da estrada até o local onde o corpo foi encontrado são mais de 200 metros. Então eu acredito que seria humanamente impossível ele, sozinho, carregar o corpo da Vitória até aquele local sem a participação de uma outra pessoa. Deixa eu explicar para você o motivo que levou o promotor do caso a pedir a instauração do novo inquérito. A perícia da Polícia Técnico-Científica encontrou material genético de um homem ainda não identificado dentro do Corolla prata de Michael. O material genético foi localizado na parte posterior do banco dianteiro direito, banco do carona, no automóvel Corolla prata do Michael. Mas espera um pouquinho. Michael usava esse veículo para o seu dia a dia e, portanto, pode ter material genético de muita gente. Você concorda ou não? Bom, mas será que esse material genético, que seria de um homem ainda não identificado, possa ser alguém que ajudou Michael de alguma forma no crime? Gente, é essa dúvida que o promotor quer tentar descobrir com esse novo inquérito que, por sinal, já foi instaurado pelo delegado de Cajamar. Bom, deixa eu te explicar direitinho. O delegado lá de Cajamar, o Dr. Fábio Senac, ele explicou que um novo inquérito foi instaurado porque havia apenas uma pequena porção de material genético masculino que foi encontrado na placa lateral do banco traseiro do carro de Michael. Na placa lateral do banco do passageiro havia uma pequena porção de material genético masculino. É por isso que nós vamos instaurar um novo inquérito para esse respeito, porque naquela pequena porção, por si só, não é possível que você associe a participação de um terceiro indivíduo na ocultação do cadáver. É um elemento a mais de prova que está preservado dentro do Instituto de Criminalística para, se outras provas corroborarem, indicarem um possível participante, nós já temos ali o paradigma, a porção testemunha, como nós chamamos, pronta para ajudar na elucidação. Para um corpo ser tirado da estradinha e andar 200 metros, uma pessoa só conseguiria? Não, eu vou explicar até para o sargento, que o sargento falou que uma pessoa forte levaria um corpo dela, do peso dela. Ele poderia até levar, só que tem um porém. Para ele passar os obstáculos, só para entrar lá dentro tem uma cerca. Existe sabe essas cercas que dividem propriedade? Sei, sei. Que tocos de madeira, tem uma cerca com arame enfarpado, é isso, Carlinhos? Isso. Fora lá dentro, ainda tem uma mata com vários obstáculos. É galho, é um monte de coisa ali. É mata fechada. Agora, a pessoa que me passou essa informação, porque eu não estive no local, ela me garantiu, seu Carlinhos, o seguinte: para passar essa cerca, teve que alguém levantar o arame enfarpado, a pessoa baixar para poder passar. O promotor de justiça do caso enxerga uma possibilidade da existência de uma terceira pessoa nesse crime. Há indicativos, como o Dr. Fábio mencionou, que uma terceira pessoa pode ter participado apenas em relação à ocultação de cadáver. Então, por conta disso, nós vamos instaurar um outro inquérito para verificar, primeiro, se de fato houve a participação da terceira pessoa, porque isso não é certo, e em caso de participação, qual teria sido a dimensão e a extensão dessa participação. O promotor Jandir alega que o processo continua em sigilo de justiça. O inquérito e o procedimento ainda está sob segredo de justiça. Foi feito um pedido do Ministério Público para que seja levantado esse sigilo. Como essa questão ainda pende, eu não posso adiantar agora as questões pontuais, fáticas, que indicam para que há a possibilidade de participação de um terceiro em relação à ocultação de cadáver. Caso o sigilo seja levantado, aí sim a gente pode divulgar. Por enquanto, o que posso dizer de forma sucinta é que há elementos que apontam para que, nesse segundo crime, as condições devem ser melhor apuradas, porque é possível, veja, é possível, não disse que aconteceu, enfim, é possível que ele tenha tido a participação de mais uma pessoa para ocultar o cadáver. Olha, nesse ponto eu tenho que concordar com o delegado de polícia. Eu achei muito prudente ele, naquele momento, logo no início do inquérito policial, ele decretar o sigilo absoluto deste inquérito. Mesmo que a vítima, menor, estando morta, a grande complexidade do caso, ante a repercussão do caso, eu achei muito prudente, muito necessário o delegado decretar naquele momento o sigilo, até para que se proteja
um pouco mais a investigação. O promotor do caso acredita que Michael, depois de matar Vitória, tentou sumir com vestígios. De acordo com o que foi apurado no processo, ele tentou ocultar os indicativos de que ele teria vinculado, de que ele estava vinculado aos crimes, fazendo o quê? Limpando tanto a residência em que ela foi morta, quanto o veículo. O veículo foi apreendido 2 vezes durante a investigação. Na primeira vez, o veículo estava no porta-mala apenas com uma capa de papelão. Na segunda vez, já estava com o estofado de novo. Então, diante dessas características, e o estofado estava com características de ter sido lavado há pouco tempo, estava com umidade na parte de baixo. Por conta disso, é possível afirmar, sem dúvida, de que durante a investigação, porque já havia uma investigação em curso, ele alterou as condições iniciais do veículo e também ele apagou o celular dele, apagou diversos registros do celular dele, que foram recuperados com a perícia, para evitar de ser implicado na investigação que estava em curso. Então, diante disso, é possível constatar que ele praticou esse crime que tecnicamente é chamado de fraude processual por 3 vezes: carro, casa e veículo. Olha, tem um ponto nessa fala do promotor que ele fala que Michael matou Vitória dentro da casa. Você reparou na fala do promotor? Sim ou não? Bom, eu vou colocar esse trechinho novamente e eu peço que você preste atenção e tire as suas próprias conclusões. De acordo com o que foi apurado no processo, ele tentou ocultar os indicativos de que ele teria vinculado, de que ele estava vinculado aos crimes, fazendo o quê? Limpando tanto a residência em que ela foi morta, quanto o veículo. Olha, o que eu entendi é que o promotor falou que Vitória foi morta dentro da casa de Michael. Bom, o delegado diz que a adolescente foi morta dentro do carro. E aí temos uma diferença de opinião muito grande entre esses 2 profissionais. Em relação ao que foi apurado no inquérito policial, a Vitória não foi morta dentro de um carro. Isso é fato comprovado pela perícia, que não encontrou uma grande quantidade de sangue dentro do carro do Michael. Nós acreditamos que ela tenha sido morta, sim, num local. Agora, não dá para se precisar que ela foi morta na casa do Michael. A investigação, até este momento, não aponta que aquele local onde algumas manchas de sangue foram encontradas, que aquele seria, de fato, o lugar onde ela foi morta. Eu perguntei ao Dr. Fábio Costa, que é o advogado da família de Vitória, se é possível ter certeza absoluta do local exato onde Vitória foi assassinada. De tudo aquilo que eu tive acesso no inquérito policial, o inquérito policial até que um tanto quanto extenso, mais de 600 páginas, nós não temos a precisão, o local exato onde a Vitória foi morta. O que será que o advogado da família de Vitória achou da investigação, que durou cerca de 90 dias? De fato, um inquérito policial gigante, mais de 600 páginas, uma investigação que durou praticamente 90 dias, mas no meu ponto de vista faltou um pouco de celeridade. A autoridade policial, ela fica assim, a distrita, ela fica à mercê de alguns órgãos para a emissão de laudos técnicos, mas eu acho que o trabalho de ouvir as pessoas, a colheita de indícios e provas, eu acredito que nesse ponto, nesse quesito, deveria sim ser mais célere. Não foi porque a delegacia de Cajamar não tinha estrutura física para poder fazer essa investigação de uma forma um pouco mais rápida. Então, ao final desse inquérito, a minha conclusão é que essa investigação, embora o caso seja assim, um caso complexo, ela poderia ser mais célere. Os advogados de Michael alegam que vão pedir na justiça a anulação da confissão do cliente deles feita na delegacia. Bom, se eles conseguirem essa anulação, será que estará aberta a porta para a absolvição de Michael? Com certeza, os advogados do Michael irão pedir a anulação dessa confissão feita na delegacia, tendo em vista que, segundo o Michael, essa confissão ela foi feita de forma coagida, ele teria sido pressionado a confessar o crime. Mas a confissão dele não corroborou com absolutamente nada. Toda a versão dele não vai na contramão de tudo aquilo que estava sendo investigado. Então, a título de processo de feminicídio que o Michael vai responder, essa confissão não tem peso algum, nem positivamente, nem negativamente. A confissão do Michael só surtirá efeito se, no banco dos réus, no tribunal do júri,
ele de fato confessar o crime, aí sim, ele terá uma redução da pena. Mas por hora, essa confissão não tem peso algum. Será que teremos mais um caso que acabará em impunidade? Eu não acredito que esse caso será um caso em que nós teremos a impunidade absoluta. Até porque nós já temos indícios suficientes da autoria do Michael. Então ele vai responder, sim, pelo feminicídio, pelo sequestro, pela fraude processual e também pela ocultação do cadáver. Então eu não acredito que será um caso total de impunidade. Lógico, nós acreditamos que teve sim a participação, a colaboração de uma terceira pessoa. E se essa pessoa não for identificada, nós teremos essa mancha, essa dúvida eterna de que o Michael agiu com a ajuda de uma outra pessoa e nunca agiu sozinho. Mas não acredito que será um caso de impunidade absoluta. Bom, a última notícia sobre o caso Vitória que a minha equipe apurou foi que a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e converteu a prisão temporária de Michael em prisão preventiva. O que significa isso eu vou te explicar. Michael, até agora, permanecerá detido sem prazo definido enquanto ele responde pela morte de Vitória Regina. Já os advogados de Michael alegam que ele é inocente e está preso injustamente. Quero mostrar para você que me assiste quais os argumentos da defesa do réu Michael. Os defensores dizem que a tal confissão foi obtida mediante coação, sem advogado de escolha do suspeito, do Michael. Os advogados também alegam que a prova levantada pela polícia é insuficiente para sustentar as acusações de feminicídio e também de sequestro. Outro ponto que os advogados questionam é a legalidade da perícia psiquiátrica. E por último, batem na tecla que Michael é inocente e não participou em nada envolvendo a morte de Vitória Regina, de 17 anos. Olha, só para você entender, começou agora o processo criminal, pois Michael não é mais investigado ou suspeito. Agora ele virou réu e vai responder por 4 crimes. Em breve, vai começar as audiências no Fórum Criminal e a minha equipe de produção estará acompanhando tudo para manter você sempre atualizado. Agora chegou a hora que eu adoro de paixão, pois eu quero saber a sua opinião. Bom, vamos lá. Você acha que existem provas robustas que incriminem Michael ou somente suposições? A pessoa que matou Vitória pode ter praticado o crime solitariamente ou você acha isso impossível? Você acredita que vão aparecer provas que podem colocar outra pessoa na cena do crime? Olha, eu estou aguardando ansioso os seus comentários.